E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a fonoaudióloga Sabrina Verlan, especialista neonatal e consultora internacional de amamentação IBCLC. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico que a Sabrina recebeu na vida adulta de autismo, TDAH e altas habilidades. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho de você. Então, sou fonoaudióloga, formada na Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2019. Especializada na parte neonatal, né? Então, eu tenho pós-graduação em neopediatria. E ainda mais na parte de amamentação. Então, após diversos cursos, eu senti a necessidade de aprofundar ainda mais nessa área e acabei me tornando uma consultora internacional de aleitamento materno, que é um título dos Estados Unidos, né? Uma fundação dos Estados Unidos que faz uma prova bem específica, extensa, onde eu consegui esse título. E o meu foco é a parte mais de bebê, então a amamentação em si, todas as dificuldades, seja ela do bebê, da mãe, dos dois juntos, ou a parte de motricidade orofacial, né, que é a parte funcional do bebê, seja ali a sucção, a deglutição, a parte ali de encaixe com a mama. Então a gente tem diversas questões que podem surgir e dificultar não só a amamentação ao seio, mas também a amamentação na mamadeira e posteriormente a alimentação também. Então tem pacientes que chegam mais tarde na introdução alimentar com queixas de que não estão conseguindo deglutir certas consistências ou mastigar. E quando você vai ver o histórico, tudo começou, a grande bola de neve começou ainda lá no comecinho. Então eu trabalho, o meu foco, idealmente seria o que eu chamo de medicina preventiva, né? Então a gente tratar esses bebês antes de aparecer os problemas. Ah, mas todo mundo precisaria? Teoricamente sim, então seria mais ou menos como a intervenção pediátrica. A gente vai no pediatra, leva o bebê para prevenir que ele tenha algum tipo de problema. E no mundo ideal, assim como a odontopediatria, as crianças também precisariam passar pela fonopediatria, né? E seria o mundo ideal. E é uma área fundamental, né? Que é como você falou, é a base de todo o desenvolvimento da criança, querendo ou não, a alimentação, a amamentação faz parte do desenvolvimento. Então é uma área que, como você falou, entra na medicina preventiva, que o nosso objetivo é prevenir que alguma coisa ruim aconteça e não agir só quando acontecer. Então, uma área, assim, maravilhosa. Eu imagino que você gosta muito dela. Muito interessante. E o que te fez escolher especificamente essa área na fonoaudiologia? O que te motivou a seguir essa área de amamentação? Então, a história até é bem engraçada, porque quando eu fui fazer o meu curso pré-vestibular, né, eu entrei no cursinho pensando em fazer administração. Aí foi engraçado, porque daí conversando ali, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E uma das meninas falou assim, eu vou fazer fono. Aí eu perguntei assim, o que é fono? Não fazia ideia do que era. Aí ela falou assim, olha, eu não sei explicar muito bem, mas a minha tia é fonoaudióloga e ela trabalha com bebês. Naquele momento eu pensei, é isso aí que eu quero fazer da minha vida. Já sabia que queria trabalhar com bebês desde sempre. Aí, na parte da graduação em si, a gente não tem, né, muito especificamente ali a parte de bebês. A gente tem ali a TANU, que é a triagem auditivo neonatal, né, que é o teste da orelhinha, que é realizado por lei em todas as maternidades. Mas não tem muito além disso, contato com bebês, a gente não hoje em dia tá até mais comum, né? Mas na época da minha graduação não tinha esses contatos com bebês. Então eu não vi nada de bebê durante a graduação e meio que esqueci, assim, vamos dizer. Aí quando eu me formei, no ano seguinte veio a pandemia e nesse momento de pandemia tudo parou. Então tudo que eu tinha pensado, idealizado para fazer naquele ano pós-formada foi tudo por água abaixo. E foi um momento onde começaram muito as lives no Instagram, né? Então,
a gente abriu o Instagram, tinha live disso, live daquilo. E numa dessas lives eu encontrei uma profissional fonoaudióloga que trabalhava com disfunções orais do bebê e amamentação. E eu achei aquilo assim, meu Deus, então eu posso trabalhar com um bebê, tipo, sem ser o teste da orelhinha, sabe? E daí, nesse momento, meio que me deu um estalo e me lembrou daquela situação no cursinho pré-vestibular e eu falei assim, nossa, era isso, né? Não tinha como não ser. E é engraçado, né, que hoje, tendo o diagnóstico tardio, né, de autismo, eu consigo entender de onde vem esse interesse, porque é um interesse restrito que eu tenho desde a minha infância. Eu sempre fui apaixonada, fissurada pelo mundo de bebês. Então, eu era aquela criança que, vamos na van, por exemplo. Aí minha mãe e minha avó ficavam passeando e eu ficava lá na seção de bebês olhando tudo, assim, tipo, toda, roupinha, não sei o que, os utensílios, os acessórios, e era sempre assim, todas as lojas que eu ia, eu ficava lá e parava e ficava assim um tempão até alguém ir lá e me resgatar, tipo, vamos embora? Perdi a noção do tempo. Então, assim, quando eu soube de uma vizinha que tinha tido neném, eu vivia na casa dela, porque assim, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar aqui, eu quero ver, só quero ficar aqui, sabe? Observando o bebê, era uma coisa assim que me fissurava muito. Mas nunca ninguém achou esquisito, estranho, até porque eu sou uma mulher. Então, quando você tem interesse em bebês, a sociedade pensa assim, nossa, o sonho dela é ser mãe, né? Talvez é isso aí, ela nasceu para ser isso. E no fundo, na verdade, sempre foi um interesse específico. Então, a qualquer assunto mesmo, assim, não precisa ser de fono, que envolva bebê, eu vou estar consumindo esse tipo de conteúdo. Então, eu sou uma pessoa que usa muito o YouTube, e no YouTube eu vejo coisa de enxoval, relato de parto, relato de amamentação, quartinho, coisa de, mãe de primeira viagem, mãe de quinta viagem, qual que é a diferença? O que me arrependi de ter feito, o que eu deveria ter feito? Então, tudo que tem de assunto específico em bebê, eu consumo muito. E, assim, às vezes chega a ser, né? A palavra não é bem patológico, mas chega a me machucar muitas vezes, porque às vezes eu entro tão profundamente nesse hiperfoco que eu esqueço de comer, de dormir, de ir ao banheiro. E assim, quando eu me dou conta, 2, 3, 4 da manhã, eu assim, meu Deus, sabe? Já virei noites. Então teve uma época que foi muito maléfico pra mim esse interesse, porque eu acho que eu devia ter uns 28 anos. Hoje eu tô com 32, então façam as contas aí. Aí eu lembro que eu botei na minha cabeça que eu ia entender tudo de enxoval, para quando chegasse na época que eu precisasse fazer um enxoval pro meu filho, eu não tivesse nenhuma dúvida. E eu passei, sem brincadeira, umas 2 semanas só consumindo conteúdos de enxoval. Então eu via enxoval no Brasil, enxoval no Paraguai, enxoval nos Estados Unidos, enxoval na Shopee, enxoval nisso, enxoval nessa loja, o que mais usa, o que não usa, o que é acessório bobinho, que não precisa. Então eu consumi esse conteúdo que eu sei de cor e salteado, tipo, se alguém me fala, às vezes é até engraçado, porque daí eu entro até num julgamento, se eu vejo um vídeo e daí a pessoa comprando um sapatinho para bebê menor de 1 ano e eu fico, isso aí não vai usar, sabe? Então, tanto que consumiu isso. Então assim, chega a ser, e acabo julgando sem nem pensar, sem nem me colocar na situação daquela pessoa às vezes, e isso acaba machucando também as pessoas próximas a mim. Então teve uma situação familiar até, né? Então, uma cunhada minha, ela foi mãe de gemelares e posterior outro filho, e eu me dei conta que eu acabava julgando escolhas dela pelo aquilo que eu já sabia, e me colocando assim, dentro de uma profissional da área da saúde, a gente tem uma questão de embasamento científico mais forte, que a gente se pergunta muito, não, mas peraí, isso aí funciona, não funciona, isso é aconselhável? Por exemplo, kit berço. É a coisa mais linda do mundo. Mas você, como profissional da área da saúde, vendo alguém comprar, você só pensa nos riscos daquilo. Não só, mas, por exemplo,
Ai, vai comprar chupeta e mamadeira antes mesmo do bebê nascer, não sabe se ele vai conseguir, né, amamentar, mas já tá comprando fórmula, mamadeira. Aí você começa a ter um julgamento porque você sabe o quão prejudicial são algumas coisas do enxoval e ao mesmo tempo você sabe quão pesada é a propaganda que tem, né, da indústria farmacêutica e dessa área específica de maternidade, que é uma área onde dói muito, né? Porque as mães, elas começam a se culpar por tudo e qualquer coisa que aconteça, mesmo antes do bebê nascer, elas já estão se culpando. Então, esse bebê nasce com alguma questão, por exemplo, língua presa. Não é nada assim que, meu Deus, né? Algo que precisa ser resolvido, mas nada assim que vai destruir a vida daquela criança. Mas a mãe já pensa, é porque eu fiquei muito tempo sentada, porque isso, aquilo. E às vezes não tem nada a ver, sabe? Vem a cobrança, né? E eu ter passado essa experiência com a minha cunhada me colocou nesse lugar de perceber mais as minhas palavras e as minhas ações por ver o quanto isso magoava, né, a pessoa que eu gostava. Então, a partir dali eu aprendi muito a cuidar, ter muito mais tato, porque a gente sabe que em algum momento a gente também vai estar nessa situação. É uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para a família. E às vezes no intuito de ajudar, eu acabava ainda prejudicando não só a situação ali, né? A questão psicológica da mãe, mas a relação também entre eu e ela foi prejudicada por eu dar assim esses conselhos assim mais científicos. Então eu aprendi a me segurar um pouco mais e tipo entender que ok, você tem a informação, mas não precisa ser colocada nesse momento, nessa situação. A gente pode, né, tipo, entender o outro lado, tipo, ela tá no momento que ela achou que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí você chega e você destrói o sonho, assim, de tipo, isso aí não precisa, isso aí faz mal, isso aí. Então, entra muito uma questão de filtro, né? Você vê que o meu TDAH vai longe, né? Porque a gente começou me apresentando, eu já viajei o universo à parte. Isso também é uma questão. Uma característica também. E eu imagino, assim, que nem você trouxe, né? Muito essa questão desse sofrimento que você passa, não só dessa, teoricamente, uma falta de um filtro em relação, às vezes, de falar uma coisa que você não quer magoar a pessoa, mas a pessoa se magoar com isso, mas até essa questão que você trouxe realmente como um hiperfoco. Essa questão da maternidade, do bebê, da criança, que é uma coisa que você perde realmente a noção do tempo. Que é uma coisa que a gente vê muito frequentemente em quem tem autismo, quem tem TDAH, o hiperfoco. Que é essa questão de gostar muito de uma coisa, de se perder lendo, estudando, aprendendo sobre aquela coisa, um ponto que traz prejuízo. Que é diferente de só gostar de alguma coisa muito. E eu tenho a experiência dos dois. Então, como eu tenho o autismo e o TDAH, é bem evidente a diferença dos hiperfocos. Então, o meu hiperfoco autístico é bebê. Então, qualquer momento que apareça qualquer situação relacionada ao assunto bebê, seja assim, nossa, como pentear o cabelo, até como dar banho, ou uma coisa mais séria, mais científica, eu me perco total. E o hiperfoco do TDAH, ele não tem isso de ser, a vida toda gostei sempre disso. Ele é muito aleatório. Então, em determinado momento, você para e você pensa, meu Deus, eu quero montar quebra-cabeça. Eu tive um hiperfoco recente em montar quebra-cabeças. E assim, montei um atrás do outro. Eu acho que eu montei mais de 6 quebra-cabeças, um atrás do outro. E cada um, em menos de uma semana, completava e já tava no outro, e já tava no outro. E daqui a pouco, assim, não quero mais saber disso. Aí, próximo. Agora eu vou pintar. Aí você pinta, você compra as coisas, você faz tudo aquilo. Aí, uma semana depois, não quer mais saber de nada daquilo. Aí, vira. Então, já tive hiperfocos muito, assim, em construção civil, em aviações, em coisas que não são do meu interesse, mas não sei por que o meu cérebro julgou ser interessante e assim, nossa, eu preciso saber tudo sobre esse assunto em uma semana. Então você meio que vira um expert, porque você se perde dentro daquele hiperfoco, onde é isso, assim, tipo, vamos almoçar. Não, mas eu tô vendo aqui, isso aqui me interessa mais do que comer. E eu ficava brava por ter que parar o que eu estava fazendo para ir almoçar, para tomar banho, para ter que dormir. E daí depois que aquele hiperfoco, aquela ansiedade toda passava,
eu sempre brinco que eu me via muito como um The Sims, com as necessidades tudo lá no vermelho. E eu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, sabe? E agora como é que eu conserto? Então eu tava esgotada de sono, de fome, a higiene no baixo, o social no baixo. E eu tinha que resolver tudo isso e não tem cheat na vida real, né? Tipo, então assim... Não tem como trapacear, não né? Não tem como. Aí eu passava mais ou menos 1-2 semanas para me recuperar das 2 semanas de hiperfoco. Então, acaba que talvez nesse ponto o hiperfoco autístico seja um pouco mais saudável, porque como você vai vendo ao longo de muitos anos, tipo, hoje em dia não tem mais tanta novidade para uma pessoa que passou 30 e poucos anos vendo tudo sobre bebê, não tem novidade diária. Agora, quando você pega um hiperfoco completamente aleatório à tua vivência, por exemplo, a aviação, nunca estudei nada sobre aviação. Então, até eu entender tudo sobre aquele assunto, às vezes vai 1-2 semanas completas e isso suga a tua alma, assim. Daí, essa é a grande diferença. Então, acaba que o TDAH nessa situação acaba sendo um pouco mais tóxico, assim. O hiperfoco, ele te cobra muito mais, assim. E é como se fosse saltitando de um pro outro, né? Você começa em um, daqui a pouco você perde o interesse, vai pro outro, que é realmente o que a gente mais vê em quem tem TDAH, que é essa... ficar saltitando em relação a essa questão de hiperfoco, de interesses, é uma coisa muito mais variável do que realmente o hiperfoco do autismo, que muitas vezes tende a ser algo mais contínuo, né? E as pessoas acabam julgando muito, não só as pessoas, a gente mesmo, como o neurodivergente, ele se julga muito de tipo, já muitos comentários, ou da minha própria cabeça, ou de pessoas ao meu redor, de tipo, pô, mas você começa uma coisa, daí você já não quer mais, tá? Tipo, comprou tudo pra fazer aquilo ali, aí agora tu simplesmente não quer mais ver aquilo. E eu assim, tipo, isso me magoa muito também, porque não é só uma questão de investimento financeiro, de tempo, de tipo, você achar que, nossa, agora eu achei o hobby da minha vida, eu vou fazer isso aqui pra sempre. E na outra semana você simplesmente não quer mais ver aquilo, sabe? Então você fica com essa sensação de... Parece que tu não consegue alcançar nada, sabe? Parece que você não vai pra frente em nada. Tipo, numa semana você tá aprendendo a tocar piano, na outra semana você quer fazer cerâmica, na outra semana você quer montar quebra-cabeça. E às vezes tu não termina nada. Tipo, eu vou começar a estudar inglês. Aí tu estuda 2-3 semanas, um mês, não sei... E depois, tipo, não quer mais saber. Aí tu já comprou curso, já comprou materiais, não sei o quê. E aquilo, tu vai virando, assim, uma pessoa que tu vai gastando muito nesses negócios e depois a tua casa tá cheia de um monte de coisa incompleta. E isso te faz se sentir muito mal, porque você se sente vazio e incompleto, porque, poxa, eu não consigo terminar nada. Eu começo várias coisas e não termino nada. E as pessoas ao redor também julgam muito isso, especialmente quando... se tem alguém bancando isso, né? Então, às vezes é um filho. E aí os pais, poxa, acabei de comprar tudo isso aqui pra você. Eu acho que o financeiro pega muito no hiperfoco do TDAH, porque você quer aprofundar o máximo possível do seu conhecimento naquilo, e você quer dar o seu melhor, e você, não, se eu vou pintar cerâmica, eu quero a melhor tinta, com o melhor pincel, com a melhor cerâmica, não sei o quê. E daí, às vezes, você não consegue nem terminar uma, e você já não quer mais saber de nada daquilo. É uma coisa que pesa muito, né? Isso que você trouxe. Principalmente não só a questão financeira, a questão emocional de se autocobrar, né? De ter uma sensação de fracasso, realmente. De começar uma coisa e parece que nunca termina, nunca vai pra frente, parece que nada é bom o suficiente. Então é uma coisa que traz muito sofrimento, né? E pelo que eu entendi, pelo que você está trazendo aqui, você, ao longo da sua vida, nunca foi chamado a atenção nenhum comportamento realmente diferente que os pais trouxessem, ou colegas, ou professores. Foi uma coisa que você realmente começou a notar mais na vida adulta? Então, desde pequena eu sabia que eu era esquisita. Tipo, não esquisita assim, mas eu era diferente. Por exemplo, eu via todo mundo tinha amigos e eu nunca tinha amigos. Então, nas diversas situações da minha vida, na família, na escola, na igreja, depois no ensino médio, na faculdade, todo lugar que eu frequentava, todo mundo tinha amigos daquele ambiente e eu não, eu era sempre isolada. Então, por muito tempo, eu pensei que eu não era uma pessoa legal, que era uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém gostava. O que eu pensava realmente assim, olha, ninguém gosta de mim. E eu fui aprendendo a lidar com isso. Ao mesmo tempo,
quando eu estava no ensino fundamental, eu sempre tirava notas muito boas. Então, só que assim, eu nunca estudei na minha vida até a faculdade. E eu sempre fui muito bem na escola, por causa, provavelmente, das altas habilidades, né? Então, eu não fazia deveres, mal fazia os trabalhos, eu chegava, via as aulas, fazia a prova, tirava nota boa, era isso. E eu não estudei até terminar o ensino médio. Então, tipo, hoje eu paro pra pensar, meu Deus, eu não sei nem como que eu consegui o diploma de ensino médio, porque se tu me perguntar qualquer coisa do ensino médio, eu não sei. Eu gravava aquelas aulas, tipo, na minha cabeça, em casa eu não fazia deveres, não estudava, nanana, ia na prova e tirava uma nota boa. Apesar de eu estar num colégio, no ensino médio, bem puxado, eu acabava tirando 7, 8. Já no ensino fundamental, eu estudava num colégio público que era um pouco mais, assim, tranquilo, vamos dizer, o ensino não era tão puxado, era 9 e 10. Só que assim, sem nunca estudar. Aí, isso fazia eu sofrer um bullying, assim, tipo, é CDF, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha amigos, tinha muita gente interessada em mim por motivos específicos de, tipo, me passa a resposta da prova, não sei o quê, sabe? Então, tipo, tinha pessoas que se interessavam por mim pelo que eu poderia oferecer a elas. Eu tinha uma amiga, que eu considerava amiga, que isso é uma parte também do autismo, que a gente não consegue ver malícia. Então, a gente tem muita dificuldade de entender quando alguém está se aproveitando de você. E eu tenho muito essa dificuldade. A minha dificuldade não é, por exemplo, entender piadas, conceito de duplicidade, mas de entender a malícia das pessoas no se aproveitar de mim. Então, eu tinha uma colega que eu jurava que ela era minha melhor amiga na 6ª série e ela me usava pra ela ir bem nas provas. Então, tipo, ela, vamos lá em casa, vamos estudar pra prova. Daí eu ia lá, eu ensinava, sem eu saber o conteúdo, eu ensinava tudo pra ela, tipo, só lendo ali na página, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daí ela, tá, entendi. E ela ia melhor na prova do que eu, sendo que eu ensinei ela o conteúdo. E eu demorei, assim, olha, uns 2 anos pra entender que aquilo era uma relação tóxica de interesse e que depois vendo assim as atitudes dela, tipo, uma amiga não faz isso. Então eu tinha pessoas interessadas em mim por motivos que não eram eu, né? Era tipo as coisas que eu conseguiria desenvolver com as minhas características diferentes. Então isso é uma questão até hoje de eu ter muita dificuldade em entender pessoas, né, amizades. Então, por exemplo, vamos supor, entrei num trabalho novo. Eu não sei se aquela pessoa gostou de mim, tá me tratando bem porque gostou de mim, ou se ela tá sendo cortês, tipo, uma colega. E daí, geralmente, eu ficava tipo, tá, é minha amiga, não é, e tal. E daí eu descobria quando eu saía daquele local e perdi o contato. Então, eu demoro muito pra entender quem é realmente, de fato, que tá interessado em mim por mim, ou quem tá só sendo legal, enfim. E essa é uma dificuldade muito grande. E o que fazia, na minha cabeça, uma confusão muito grande de achar que eu estava fazendo uma amizade e não estava. Porque depois a pessoa sumia e ia embora e eu ficava sozinha. E isso me frustrava muito, porque daí eu pensava, de novo, eu não sou uma pessoa legal. A pessoa tava ali só meio que tipo, estamos nessa situação, vou conviver com ela e tal, te tratava bem. Mas daí na minha cabeça aquilo era uma amizade, porque na minha cabeça ninguém ia me tratar bem, porque tipo, a gente é colega e tal. Porque é difícil hoje em dia, né, as pessoas se tratarem de forma cordial e tal, só por coleguismo. Então eu pensava, quando alguém me tratava meramente bem, eu pensava, achei a minha amiga, assim, sabe? Então até hoje eu tenho muita dificuldade com isso. Então às vezes, por exemplo, tem dias e dias. Às vezes tem uma pessoa que tá no melhor dia, ela vai te tratar super bem, daí no outro dia ela não tá legal e ela não te trata tão bem. E eu ficava tipo assim, mas como assim? A gente não era amigo? Por que tu tá me tratando mal agora? Então eu tenho ainda muito essa dificuldade de entender essa ambiguidade de a pessoa está sendo legal comigo ou ela está sendo sincera de interesse, sabe? E daí eu sempre fui muito usada, vamos dizer assim, pelas pessoas por não conseguir ver essa diferença. Que é a dificuldade, né, de quem tem autismo, principalmente ver essas nuances sociais, que é isso, não necessariamente é a pessoa que não entende uma piada, é a pessoa que não entende, às vezes, um duplo sentido, mas é realmente essa ingenuidade de não saber
naquele ambiente social aquela pessoa está te tratando daquele jeito porque ela gosta de você ou não, ela está tratando você daquele jeito porque ela trataria qualquer pessoa daquele jeito. Então, eu imagino que traga muito esse sofrimento que nem você falou, de muitas vezes não ter amigos ou ter amigos que depois você vê que, não era meu amigo, estava me usando para isso. Então, isso traz muito até isso que você falou, o sentimento de você, eu sou uma pessoa ruim, então não tenho ninguém gosta de mim, todo mundo se interessa por mim só por segundos interesses, sou uma pessoa ruim. E traz muito esse sofrimento, né? E diversos momentos da minha vida eu perguntei para algumas pessoas próximas, assim, seja sincero, você me acha uma pessoa ruim? Eu sou uma pessoa que não sou legal? A minha psicóloga, coitada, ela tem que responder isso quase mensalmente. Aí, tipo, a pessoa falava, não, você é legal, não tem nada a ver. Eu tive, mas por que eu não tenho amigo, então, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito isolada. Eu vejo como as pessoas, tipo, se eu fosse hoje convidar pessoas para um aniversário, eu convidaria o meu marido, o pai e a mãe dele. Porque pra mim são as pessoas que são minhas amigas. Aí eu sempre também entro num parafuso de pensar, tá, meus sogros gostam de mim por quem eu sou, ou é só porque eu tô casada com o filho deles? Tipo, se por acaso eu não estivesse mais casada com o filho deles, eles continuariam falando comigo? Então isso pra mim fica muito assim num limbo que eu não consigo entender até se acontecer a situação, entendeu? Então pra mim fica assim, tipo, não sei ainda definir, e isso é muito louco, assim. É muito angustiante, né? Eu imagino como deve ser difícil esse sentimento de dualidade. E você até comentou toda essa questão do autismo, TDAH, que você tinha esses sentimentos na infância, que foram te acompanhando, mas que você recebeu o diagnóstico só na vida adulta. O que te fez procurar um profissional para investigar isso? O que você pensou que, talvez eu tenha autismo ou talvez eu tenha TDAH? O que te motivou a procurar um profissional? Então, no começo, eu pensava, não, nada a ver. Porque, tipo, eu fui assim a vida inteira, então esse é o meu normal. Só que daí, quando eu começo a investigar as redes sociais e ver, tipo, não, mas as pessoas são bem diferentes de mim. Aí eu pensei assim, tá, mas pode ser que eu sou diferente, tá tudo certo. E em um certo momento tu começa a desconfiar, de tipo assim, mas como assim? Todo mundo faz assim e eu faço assado. Todo mundo acha que azul é legal e eu não gosto de azul. Então, assim, era uma coisa assim, bem discrepante, onde praticamente todos os interesses da população eu não gostava, né? Ou vice-versa, o que eu gostava as pessoas achavam esquisito. Mas, enfim, na minha cabeça estava tudo certo. Nunca desconfiei nem de autismo, nem de TDAH, muito menos de altas habilidades. Tipo, eu achava que eu era assim e tava tudo certo. Aí, meu esposo, médico, se formou em neurologia e dentro da neurologia ele começou a se aprofundar nessas áreas, né? Tanto de autismo, TDAH. E daí a gente juntos começou a ver que eu meio que batia essas características e daí ele me chamou a atenção. Tipo, olha, vendo aqui, me parece... E o engraçado é que, assim, eu também tenho essas questões na graduação. Eu também estudei autismo e TDAH na graduação, mas você pensa... Eu acho que você associa muito à criança e não pensa no adulto. Você pensa, a criança, quando demonstra certas questões, a gente pode desconfiar. Então, a gente vai fazer um teste. Dentro da fono tem os testes para você identificar. Então, assim, acho que você não para pensar que tem crianças que passam... sem o diagnóstico e viram adultas, né? Aí meu esposo me chamou a atenção e eu fiquei, não, nada a ver, né? Acho que às vezes, quando a gente entra num assunto e, tipo, quer achar que é aquilo ali, né? Tipo, você, nossa, muito eu, mas... enfim, eu fiquei em negação por um bom tempo. Aí, daí eu ocasionalmente fui num profissional da saúde, não me lembro o que, e a pessoa já me perguntou assim, você já... se perguntou, alguém já comentou algo de algum diagnóstico de autismo, assim, deu assim, por quê? Aí a pessoa falou, não, porque você me demonstrou alguns sinais e tal, daí eu já fiquei assim, tá, já não é a primeira pessoa me falando, daí eu, não, acho que não fecharia diagnóstico, eu faço tudo, eu me formei, eu me casei, nananã, tipo, eu trabalho, então assim, a gente pensa assim, não, pessoa normal, só que talvez ela seja um pouquinho estranha, um pouquinho diferente, tá tudo certo. Daí aquilo ficou ecoando na minha cabeça e daí eu comecei a investigar um pouco mais, entender e ver pessoas e tal. E daí eu entendi
que eu deveria fazer uma investigação, né? E que, na verdade, assim, o TDAH foi a coisa que mais fácil fechou o diagnóstico, porque eu cumpria os dois lados do TDAH, tanto a parte hiperativa quanto a parte de desatenção. Então, o meu TDAH é aquele duplo, né? E, por exemplo, hoje eu estou medicada, mas se eu não tivesse, eu estaria balançando a perna, assim, loucamente, porque eu faço isso desde pequena. E era uma coisa até que a minha mãe detestava em mim. Ela sempre, quando eu balançava a perna, ela, tipo, para de mexer a perna. Então, eu fui aprendendo a parar de mexer a perna. Mas numa situação mais ansiosa, numa situação onde eu não tô gostando muito de estar naquele local, eu começo a mexer. Ou se tá para acontecer alguma coisa importante na minha vida, eu já começo a ficar mais assim. E daí nisso, né, a gente começa a ver que não são todas as pessoas que têm esse tipo de movimentação e de ansiedade, né? E os hiperfocos também foi algo que chamou a atenção, de tipo, cada semana, sei lá, cada mês eu tinha alguma coisa que me chamava atenção. Então, essa parte, eu e meu esposo olhando, a gente pensou, não, realmente o TDAH é uma coisa que não tem como fugir, né? Eu fiz o teste e bati assim, todos os requisitos, não tinha dúvida nenhuma. Aí eu aceitei o TDAH, eu pensei, não, beleza, tenho TDAH, mas TDAH é de boa, né? Tipo, de boa. De boa. Daí pouquinho longe não, disso, pensa né? assim, tá tranquilo, TDAH é tranquilo, né? Passou-se um tempo, acho que mais ou menos um ano, mas tinha algumas coisas que o TDAH não explicava, né? Então eu fiquei assim, vamos fazer esse teste. Aí eu fui na psicóloga especializada, né, em neuropsicologia e fiz os testes. Daí eu levantei para ela assim, olha, eu acredito que eu possa ter ou TDAH, ou autismo, ou altas habilidades. E daí eu jurava que ela ia dizer o TDAH, que eu já tinha, né, entendido que eu tinha. Aí quando chega o teste, ela falou assim, então você tem os 3. Daí eu falei assim, como assim? Eu nem sabia que dava pra ter os 3, entendeu? Tipo, é uma coisa assim, ao mesmo tempo você pensa, não tá certo. Eu acho que eu devo ter respondido alguma coisa, ou eu devo ter dado a entender alguma coisa, ou fingido. Tipo, eu entrei assim numa crise existencial de tipo assim, não, eu acho que eu enganei ela, eu devo ter exagerado em alguma coisa, falado alguma coisa que ela chamou atenção, porque eu não conseguia colocar na minha cabeça que eu tinha o autismo. Tipo, acaba que o TDAH e as altas habilidades você acaba entendendo como mais suave, então para você aceitar o diagnóstico é mais tranquilo. Mas o autismo tem um peso, porque as pessoas colocam esse peso no autismo, né? E eu pensava, não posso ser autista. Tipo, mas como que eu sou autista, né? Tipo, eu olho nos olhos, eu converso. Mas daí eu comecei a entender em que situações, tipo... eu vou falar uma coisa assim que eu nunca falei pra ninguém aqui, que é até um pouco vergonhoso, mas desde criança, eu me olho no espelho e fico olhando nos meus olhos, no espelho, treinando esse contato visual. Então até as pessoas, tipo, achavam que eu era meio narcisista, porque eu ficava me olhando muito no espelho, de tipo, tá se achando, assim. Mas era um treinamento para conseguir olhar nos olhos. Eu fui descobrir isso depois do diagnóstico, entendi por que eu passava tanto tempo me olhando no espelho e assim, fissurada no olhar, assim. Então hoje eu consigo olhar no olhar, eu consigo socializar. Porém, por exemplo, de 1 para 1, quando tá uma pessoa só comigo, eu converso muito tranquilo. Agora, se tivesse mais 2, 3 pessoas aqui, eu já ia ficar toda fechada. Então, tipo, eu acho que quando é 1 para 1, eu consigo ter o feedback de o que você tá pensando do que eu tô falando. Eu consigo olhar as tuas expressões e entender, tipo, o que eu tô falando tá de acordo com o que ele pensa. Tô falando besteira, falei alguma coisa que ele não gostou. Então, quando é de 1 para 1, eu consigo ter esse feeling. Agora, quando tem mais pessoas, eu me perco porque eu não consigo daí ter esse contato visual com todo mundo, porque é uma coisa que me incomoda, então eu acabo ficando mais com o olhar mais para baixo, mesmo dentro da família, assim, sabe? Eu não olho tanto daí nos olhos, e daí eu não sei o que cada um tá pensando. E não ter essa sensação de, tipo, se eu falar alguma coisa, eu não consigo olhar para 4 pessoas para ver qual é a reação delas ao mesmo tempo.
então eu acabo ficando quieta pra não, sei lá, não ser alguma coisa, não criar uma situação constrangedora, não falar uma coisa que possa reverberar de uma forma errada. Então a gente acaba sempre tendo esse filtro, assim. Até às vezes, por exemplo, acontecia uma coisa que eu não gostava, uma situação que eu não gostava. Na minha cabeça, eu discutia com a pessoa na minha cabeça e eu assim, não, quando eu encontrar ela, eu vou falar isso, que eu não gostei disso, daquilo. E daí a gente vai falar nisso, daí ela vai ter essa pergunta, daí não sei o quê. Então eu fazia todo um script na minha mente. Aí às vezes eu chegava assim, fulana, eu não gostei disso que tu fez. Tá, desculpa. Daí eu ficava assim, tá, mas e o diálogo todo que eu criei na minha cabeça? E o resto que era pra acontecer? Aí eu fiquei assim, eu não acredito que eu conversei. E na minha cabeça foi tão inteligente todo esse diálogo, a gente teve assim, nossa, uma super conversa, se abraçou no final, choramos, foi uma coisa linda. Aí no final, tipo, tá, beleza, eu não vou mais fazer, ou... Sabe? Daí eu ficava assim, eu não acredito que eu perdi tanto tempo, horas, matutando na minha cabeça que aquela pessoa não ia aceitar a situação de tipo, como assim? Eu não fiz isso pra ti? Sabe? Uma coisa assim, nada a ver. Muito além do que Muito aconteceu. além do... E às vezes a pessoa tipo, tá, beleza, e se resolveu, sabe? E o quanto você sofre antes disso acontecer, nem você falou, fica montando na cabeça 1 milhão de cenários de como isso pode acontecer, como pode transcorrer, e no final não acontece. E dentro da cabeça, eu sinto as emoções. Então, tipo, se a pessoa reagiu mal, eu já começo a ficar nervosa, assim, tipo, se ela assim, o que eu posso falar pra amenizar, pra, tipo, melhorar a situação? Então, assim, eu sinto todas as emoções do diálogo interno, e daí chega lá e acaba tendo uma frustração até, porque a pessoa não usou todo aquele script que eu tinha feito, tipo, falando... A gente não se abraçou, a gente não chorou, e eu fiquei assim, poxa, era só isso. Que é uma coisa muito comum, né, isso do que você traz, essa questão dessa dificuldade realmente da interação com as pessoas, no sentido, muitas vezes, de tá tudo bem, 1 a 1 eu consigo até tolerar, eu consigo entender, eu consigo prestar atenção, mas quando aumenta, pra mim já fica uma sobrecarga muito grande. E daí vem essa autocobrança de não sei o que eu vou falar, se eu vou falar isso, se vai trazer uma coisa que vai deixar a pessoa chateada ou não. Então começa a virar uma bola de neve, que traz muito esse sofrimento, né? E você traz muita questão também do que a gente chama do mascaramento, né? Essa questão de você aprender, se forçar a se comportar de uma determinada forma, que não é como você se comportaria normalmente, pra naquele ambiente social você não causar tanto desconforto. Foi até o que você falou de ficar olhando pro espelho nos seus olhos para treinar o olhar nos olhos, que para você não é uma coisa natural. Que para a maioria das pessoas para as pessoas que são neurotípicas, que não têm autismo, TDAH, é uma coisa muito natural. Então isso traz muito esse peso, esse sofrimento, né? E você até comentou essa questão que foi atrás, investigou, demorou para fazer os diagnósticos, fez o diagnóstico de TDAH, depois de 1 ano foi atrás do diagnóstico de autismo. Então, que é uma jornada grande, né? Uma jornada longa. E que quando você recebeu o diagnóstico, você ficou até confusa, porque pensou, não, ou vai ser um, ou vai ser outro, e veio 3 coisas. Então, assim, que você até trouxe a questão de não aceitar muito bem, de ser uma coisa difícil, porque realmente é uma coisa difícil, que nem você trouxe, de... A gente, quando fala de autismo, pensa, numa criança que tem muita dificuldade de interação, às vezes uma criança que tem alguma deficiência intelectual, às vezes uma criança que tem muita necessidade de suporte, de apoio, que a gente sabe que não é. A gente sabe hoje em dia que não é só isso, e a gente também sabe que a criança, ela vai crescer. Então ela vai virar um adolescente, vai virar um adulto com autismo, e aí muitas vezes vai passar na infância sem ter o diagnóstico, e vai ter o diagnóstico na vida adulta, como aconteceu com você. E quando você recebeu o diagnóstico, como é que foi para você esse sentimento? Como é que foi para você essa aceitação? Demorou ou não demorou? Foi uma coisa fácil, uma coisa muito difícil? Como é que tá para você hoje essa questão de se entender como uma pessoa diferente com diagnóstico de autismo, TDAH e altas habilidades? Então, para começar, assim, o diagnóstico não foi uma coisa rápida, né? Até porque eu mascaro muito e eu fui entender depois, né? Porque as altas habilidades compensam muito o autismo. Porque eu tenho uma inteligência onde eu consigo entender as dinâmicas sociais e o que é esperado de cada situação. Então, desde muito cedo, eu comecei a ter esse feedback das pessoas de, tipo, eu mesma perceber, tipo, quando eu faço isso não é bem aceito, quando eu faço aquilo, vai melhor. Então, acho que as altas habilidades me ajudaram muito a camuflar o autismo. Tanto que é uma coisa que a maioria das pessoas que convivem comigo ou que me conheceram, parece que não entendem ou como se não aceitassem que de fato eu tenho autismo, porque tipo, eu era relativamente uma pessoa funcional, normal, e acaba que
tem enfim, essa carga do diagnóstico, porque falando assim dos três, se você recebe o diagnóstico de superdotação, altas habilidades, todo mundo pensa, meu Deus, estamos aqui diante de um Einstein, um gênio que vai solucionar a guerra no mundo. Que a gente sabe que não é assim. E não é né? assim, tipo, não funciona assim, dessa forma. Aí, tá. TDAH, daí você pensa assim, uma pessoa mais ansiosa, mais assim, né, que é mais acelerada, mas não sei o que também não é o meu caso. Eu sou, mas em determinados contextos, em outros já não sou tanto. Então, a minha aceleração é muito mais mental, provavelmente também pelas altas habilidades, porque eu penso muito, muito rápido. Então, a gente tá falando aqui, eu tô olhando outra coisa, eu tô pensando, não, por que aquilo ali é azul? Não, de certo, porque pensaram que o azul era melhor nessa situação, nesse contexto. Então, assim, tipo, a minha cabeça vai muito longe e o meu TDAH é mais interno do que, tipo, aquela pessoa que não para quieta. Então, por isso, não foi visto na sala de aula, porque geralmente a gente pensa, é aquela criança que não senta na cadeira, que não quer fazer nada, que só quer ficar pulando, né? E não era o meu caso. As altas habilidades, na minha época, dificilmente se falava disso. Até TDAH e autismo não era muito falado, né? Eu sou de 94, então eu estudei ali de 2000 a 2011, que foi toda a minha formação. Então não era uma época onde se falava muito sobre esses assuntos. Então, se destacavam as crianças realmente muito diferentes. Aí, por exemplo, o autismo, a gente vê o autismo e pensa, é uma pessoa que não fala, é uma pessoa que às vezes, que nem você falou, tem uma certa deficiência intelectual. Quando a gente vê adultos, assim, que você olha, nossa, é autismo, é uma pessoa que às vezes tem crises, né? Às vezes grita ou se bate, se machuca os outros. Então, eu acho que o autismo carrega muito esse peso de a gente achar que autismo é só aquele que não fala, aquele que gira a rodinha do carrinho, aquele que não consegue fazer as coisas. E não é. Esses são graus mais avançados, né? Um grau 2, um grau 3. Quando você tem um grau 1 por si só, a pessoa é capaz de fazer tudo. E muitas vezes ela vai ser, talvez, vista como uma pessoa um pouquinho diferente, um pouquinho esquisita, que era o meu caso, como eu mesma me achava, né? Aí você junta 3 diagnósticos, então o TDAH, o autismo e as altas habilidades, então nas dificuldades de um, o outro me superava. Então eu mascarei muito a vida inteira. O diagnóstico demorou muito por isso, porque eu ficava pensando, mas será que não foi um trauma da infância que me fez não ser tão sociável, sabe? Então, eu ficava pensando assim, não deve ser autismo. Isso aí é porque eu não fui incentivada desde criança a fazer isso, tal. Então, essa dificuldade vem daí. Então, eu trabalhei muito, eu faço terapia psicológica há 10 anos. Então, eu trabalho há muitos anos com a minha psicóloga. Eu falo que esse diagnóstico, ele começou há 10 anos, porque eu comecei a limpar o meu caso, né, de entender o que era meu, o que não era meu, o que era trauma, o que era coisa carregada da família, e fui limpando todas essas situações até entender, tipo, isso aqui sou eu, agora eu vou entender o que é isso aqui. Aí quando veio o TDAH, eu aceitei o TDAH de uma maneira mais fácil, porque teoricamente as pessoas não veem o TDAH como uma questão muito nossa, acaba sendo tipo assim, é uma pessoa mais agitada e não tem preconceito da sociedade. O preconceito é muito menor que o autismo. Aí, altas habilidades, as pessoas também não têm preconceito, porque a pessoa tipo, tá legal, você é inteligentão, assim, tipo, legal. Agora, quando você vai falar do autismo, a pessoa, não, para, né, não, tira isso aí da tua cabeça, isso é coisa da tua cabeça, tu não é autista, nada a ver. E daí isso fez eu ter dificuldade de aceitar o meu diagnóstico e também de não só de aceitar, mas de questionar, tipo, então não é raro, mas assim, vários profissionais vieram me falar de sinais assim que eu tinha e eu ficava, não, nada a ver, sabe? Só que daí tu vai juntando, que o diagnóstico é isso, né? Tu vai juntando a informação do neuro, da psico, da físio, e daí tu vai entendendo a questão global. E quando é um autismo nível 1 de suporte, que é o meu,
ainda mais combinado, né? Eu consigo entender muito rápido como que é para fazer as coisas e como não é, então eu mascaro muito. Só que quando eu estou na minha casa, vem o preço, que daí é exaustão mental, burnout, depressão, dias que, tipo, você pensa assim, pra que eu tô existindo? Se isso aqui é muito difícil viver. Às vezes as pessoas, tipo, não entendem a dificuldade do que é fazer tarefas normais do dia a dia. Pra mim, por exemplo, lavar a louça. Gente, me pede pra faxinar o banheiro, mas não me pede pra lavar a louça. Eu tenho aquilo ali como um negócio, um peso que eu não entendo. Até hoje eu não consigo entender qual que é a dificuldade que eu... Sabe, uma tarefa simples, pega a esponja, põe no detergente, lava, eu não consigo fazer. E se alguém me força a fazer, e depois eu fico o dia inteiro mal, eu preciso deitar, eu preciso descansar, às vezes eu preciso tomar remédio até para poder dormir, porque aquela situação é tão pesada. Uma das coisas que me chamou a atenção, coisas que eu fui descobrindo até durante o diagnóstico com a neuropsicóloga, ela me perguntando situações, né, para eu responder. Daí eu descobri que, por exemplo, quando eu vou viajar, eu vou dormir em algum lugar que não é minha casa, né, se eu não levo o meu travesseiro, eu fico extremamente desregulada. E eu não entendia, né, isso na minha infância, não só isso, como a questões, eu tenho seletividade alimentar. Então, essas coisas na minha infância eram vistas como frescura. Ai, Sabrina é fresca porque ela não come carne, porque ela não come isso, porque ela só quer dormir com o travesseiro dela. E daí, assim, o que eu aprendi que isso não alegrava as pessoas, eu comecei a esconder. Mas esconder no sentido assim, putz, esqueci meu travesseiro, fui dormir viajando na casa de um tio, de um parente. Eu não demonstrava, mas eu chorava a noite inteira. Então aquilo me fazia sofrer e eu sofria em silêncio porque eu sabia, se eu falasse alguma coisa, iam tratar como frescura, como, ai meu Deus, insuportável, que tem que ter tudo do jeito dela. Ficam taxando você, eu acho que isso, na época que a gente era menor, era muito mais impactante, porque como não se discutia muito desses assuntos, era muito isso, é a chata, quer tudo do teu jeito. E assim, muitas pessoas já me falaram isso de tipo, olha, você coloca uma coisa na cabeça e você não tira. Tipo, você quer tudo do teu jeito. E daí, depois do diagnóstico, eu entendi, cara, não é que eu sou uma pessoa, tipo, não sou uma ditadora que quer tudo do meu jeito. É porque aquilo ali me regula emocionalmente. E se eu não faço daquele jeito, eu sofro em silêncio. Então, eu cansei de dormir, de chorar noites e noites, assim, mesmo com meu esposo, assim, e ele não saber. Sabe? Tipo, de um sofrimento, às vezes, de uma coisa pequena que aconteceu e eu não quero demonstrar isso para não trazer essa carga que trago da infância de tipo, é a fresca, é isso e aquilo. Então, muitas coisas acontecem no dia a dia e eu não ponho para fora e isso reverbera dentro. E às vezes, mesmo a gente colocando para fora, a gente paga o preço depois. Então, vai ter um casamento, vai ter um aniversário. Eu consigo ir bem, às vezes consigo socializar normalmente, às vezes já nem tanto, às vezes o barulho me incomoda, eu tapo o ouvido, daí as pessoas já ficam assim, lá vem a chata de novo, né? E, então assim, são coisas que tem muito atrito social. Aí eu vou pra casa, eu preciso silêncio total, nenhum estímulo, e daí começa muito zumbido, porque fica reverberando todo aquele som, aquele barulho de pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente paga muito e as pessoas não veem esse sofrimento todo. Então, é muito fácil me ver e pensar, não, tá tirando onda com a nossa cara dizendo que é autista, né? Só que, assim, quem sabe do preço que sou eu, porque sou eu que sofro e muitas vezes eu sofro em silêncio. E eu ouso dizer que a maioria do autismo nível de suporte 1 sofre em silêncio, porque eles querem parecer, não é bem essa palavra, né? Mas quer parecer normal, mas a gente não é. A gente não funciona como as outras pessoas e a gente tem que entender que tá tudo bem. Tá tudo bem eu ir numa festa e botar um fone de ouvido. A outra pessoa vai achar que é problema da outra pessoa. Mas o importante é eu estar bem depois, porque depois a outra pessoa não vai nem lembrar que eu usei fone, mas eu vou estar em casa chorando, porque, ai meu Deus, era muito barulho, era muito isso. Então,
tudo isso para dizer, né, que demorou o diagnóstico, não foi uma coisa rápida. E no começo, que nem eu falei, fiquei numa crise de identidade muito grande, de eu mesma aceitar, porque quando eu trouxe isso pra família, a família ficou meio que assim, não acho que seja, sabe? Porque a gente pensa no autismo no grau severo. Não, porque a pessoa autista que eu conheço é assim assado, tu não tem nada a ver. A filha da minha amiga é autista e ela é assim, tu não tem nada a ver. Então eu mesma criei esse assim, tá, será que então foi um erro? Eu fingi coisas, eu falei, exagerei, e a pessoa avaliou como autismo e não era. E hoje, acho que já faz o quê? Uns 4 meses talvez que eu tenho o diagnóstico. Hoje eu procurei nas redes sociais pessoas que também tinham os mesmos diagnósticos. Ainda não achei alguém que tenha os 3 combinados, mas 2 combinados, ou o autismo e altas habilidades, ou autismo e TDAH é mais comum. E eu comecei a me identificar muito com o que as pessoas falavam e eu comecei a me aceitar mais porque as outras pessoas validavam esse meu sentimento. Então eu pensava, tá, então tá tudo certo, eu sou mesmo. E hoje eu aceito e hoje até falo, antes eu tinha vergonha de tipo, né, é que eu sou autista, sabe? Então, era uma coisa assim pra ter vergonha. E hoje já é tipo assim, eu sou autista, paciência, vocês têm que aprender a lidar comigo que eu sou diferente. E eu entendi que não vai ser todo mundo que vai saber lidar. E muitas vezes eu mesma não vou saber lidar, mas tá tudo certo. E você traz até isso, coisas que a gente realmente vê muito, né, no dia a dia, no consultório, essa questão do autista suporte 1, especialmente o autista com diagnóstico adulto, né, dessa internalização de sintomas, esse mascaramento, essa questão de não querer mostrar o que está sentindo ou de tentar querer se adaptar, mesmo que isso traga muito sofrimento, muito prejuízo, que é o que nem você falou, durante o dia eu consigo, eu vou lá, me esforço, mas chego em casa de noite e parece que um caminhão me atropelou. Não aguento mais lidar com ninguém, não aguento mais conversar, só quero deitar e chorar a noite inteira. Então é um preço que nem você comentou, é um preço que as pessoas que não estão passando por isso não vê e pensam exatamente isso, que não tem autismo, você olha nos olhos, você está conversando comigo, você tem amigos, como assim? Então vem esse preconceito, é um preconceito que a gente mesmo tem também, como a gente conversou, a questão de, não, mas o autista, ele não pode falar, ele tem que ter alguma dificuldade muito grande, ele é uma coisa assim escrachada, e não necessariamente a gente sabe hoje em dia que tem muitos casos de autismo suporte, um que tem esse comportamento, consegue mascarar mais, especialmente quando tem, como é o seu caso, alguma outra comorbidade, alguma outra coisa junto, como um TDAH, altas habilidades. E além do fato de eu ser um ser feminino, né? Então a mulher, ela acaba aprendendo muito mais a mascarar desde cedo, porque querendo ou não, ela é incentivada a ser um ser social desde cedo. Então é tipo, senta igual menina, fala bom dia, dá beijo, abraça a tia. Então assim, a gente passa por isso enquanto a gente vê que os meninos é tipo, deixa ele lá brincar, nem liga, sabe? Então a sociedade acaba tratando a mulher de forma diferente, né? E aquilo, o meu hiperfoco era em bebê, o que teoricamente para a sociedade é tipo, ela quer ser mãe, tá tudo certo. Não, meu hiperfoco não era tipo em dinossauro, não era uma coisa assim, nossa, muito nada a ver, sabe? E isso acontece muito com as mulheres. As mulheres acabam tendo hiperfocos em coisas que são socialmente aceitas, ou em leitura, ou em estudo, ou em alguma coisa assim, que acaba favorecendo ela em algum âmbito da vida, né? Ou tipo assim, no meu caso, ela quer ser mãe, o sonho dela é ser mãe. Então, dificilmente, e eu vejo que os meninos não têm esses mesmos hiperfocos pela forma que eles são tratados. Então, tipo, a menina, tu vai lá e dá uma boneca pra ela, então ela já entende que ela tem que participar de um contexto onde ela tem que pensar em ser mãe, ela tem que entender que ela tem que ser ali fofinha, que ela tem que sentar bem, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo, enquanto o menino tá lá com as pernas pro alto e ninguém tá falando nada. Então é uma questão social, onde, o menino se interessar por carrinhos, por dinossauros, por coisas assim, pelo alfabeto, e não tá ok pra menina, nossa, tu vai gostar de dinossauro? Não, então tu vai gostar de boneca, de Barbie, de livro, de coisas assim que a sociedade vai entender que, tipo, não, ela tá ali tranquila, só sendo uma menina, né? Então é algo que o autismo, ele tem essa nuance ainda mais na parte feminina.
Que é uma coisa muito que a gente vê muito, por mais que esteja sendo mais entendido, que é exatamente essa questão de a parte social da sociedade influencia muito, né? Então isso realmente de muito, hoje em dia, mudando um pouco esse foco, mas muito ainda de a menina ser tratada como menina no sentido de tem que gostar de boneca, tem que gostar de cuidar, tem que ser quietinha, tem que obedecer. E o menino muitas vezes deixando ele crescer do jeito que ele quiser, vai ser bagunceiro, vai ser isso e aquilo. Então muitas vezes a menina tem esse contexto, realmente você falou de ela, ser obrigada a ser mais sociável. E o que ajuda no mascaramento em si. Então é uma coisa que a gente vê realmente as mulheres hoje em dia, uma grande parcela tem no diagnóstico tardio por causa disso, porque durante a vida é imposta que ela tem que ser daquele jeito e ela realmente acaba se adaptando, enquanto o menino não. Então isso é uma coisa muito importante, essa diferença que a gente realmente vê no autismo nas mulheres e no autismo nos homens. E desde que você teve esse diagnóstico, que você aceitou, como você falou, demorou para aceitar, imagina, foram 4 meses até você realmente entender, não, tá tudo bem eu ser assim, tá tudo certo. No seu dia a dia, o que você notou que mudou da sua vida com o diagnóstico? O que mudou bastante foi a minha cobrança, minha autocobrança. Então, uma coisa que eu passei a entender, a minha vida inteira eu me cobrava por não ter um amigo. Tipo, o meu sonho de infância era ter uma melhor amiga e, sabe, tipo, pertencer, basicamente. E daí eu me cobrava muito, eu trabalhava isso muito em terapia e assim, eu não consigo fazer amizade, não consigo, Agora eu entendo que, de fato, é uma coisa que eu não consigo fazer, mas não é porque eu não sou uma pessoa legal, porque eu não sou uma pessoa... É por faltas de habilidades do funcionamento do meu cérebro. Daí eu tirei um pouco essa carga de tipo, ok, tá, entendi que isso aqui realmente talvez não vai acontecer e parei de me cobrar tanto. Outras coisas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ter uma carga horária de trabalho como as outras pessoas. Então eu vejo as pessoas trabalhando de segunda a sexta, 8 horas, não sei o que, e eu não consigo. Às vezes eu atendo 1, 2 pacientes por dia e eu fico exaurida. E eu me cobrava muito de como assim as pessoas atendem 6, 8 pacientes e eu não consigo atender 2. E eu ficava me cobrando e achando assim, o que tem de errado comigo? E hoje eu entendo que é uma questão de sobrecarga social, porque tem que trabalhar muito a família, como eu trabalho com bebês, então não é só o bebê que eu trabalho um pai, uma mãe, então tem pelo menos 3 pessoas no meu consultório, e isso desgasta muito o meu sensorial, desregula aí toda, né, a questão emocional também, porque envolve muitas emoções ali do puerpério e tal, e eu acabo absorvendo muito isso, e eu entendi que esse desgaste era por conta do meu diagnóstico. Então, tipo, não é que eu não sou capaz de atender 6 pacientes, eu sou, só que se eu fizer isso, eu vou me destruir. Então, eu passei a me cobrar menos. Passei a me cobrar menos em muitas questões da minha vida, assim. Então, de te entender, não, olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer, porque é uma limitação. E também não é assim, nossa, eu não vou conseguir fazer, não vou nem tentar. Não é isso. É saber que em situações eu vou ter dificuldade e ir já encarando aquela situação, eu sei que eu vou ter dificuldade, então eu preciso de ajuda. Então, vai ter situações que eu já sei que eu vou precisar fazer, então eu preciso, já vou pegar a minha rede de apoio, né? Tipo, aqui eu vou precisar passar por isso aqui, eu preciso de ajuda. Então, eu já peço suporte, não espero a coisa acontecer, não me cobro tanto. Então, isso me ajudou muito, assim, tirou um peso gigantesco que eu tinha. O peso de eu achar que era uma pessoa horrível, insuportável, que ninguém queria falar comigo. O peso de eu achar que eu não conseguia terminar nada na minha vida, só começava e tipo, pulava de uma coisa para outra. E passei a tirar esse olhar, né? E começar a colocar um olhar diferenciado e entendendo as minhas dificuldades. Então, olha, eu tentei fazer isso, foi o meu hiperfoco, não continuou, não gostei, não que não gostei, às vezes eu gosto até, mas aí tipo agora eu já tô em outro hiperfoco. Então tá tudo bem, sabe? Mas eu gastei dinheiro, mas eu gastei o meu tempo, mas tá tudo bem, você fez aquilo com a intensidade do momento, você viveu aquilo, você testou aquilo e não deu certo, vamos pro próximo e tá tudo certo, sabe? Então tirou um peso muito grande de mim, de muitas cobranças minhas mesmo, porque as altas habilidades traz essa questão de você tem que ser perfeito em tudo o tempo todo.
Esse é um traço mais tóxico, eu acho, das altas habilidades. Então, tipo, você sabe que você é capaz. Tipo, eu sei que no que eu me dedicar, no que eu estudar, no que eu fizer, eu posso ser o 10 de 10. E se eu entrego o 7 de 10, eu fico, não aceito, porque eu consigo fazer melhor, Então, tipo, eu entender que, tipo, não é na primeira tentativa que eu vou, né? Teve uma época que eu tava fissurada em aquarela. Eu comprei tudo, não sei o que, e eu parei. Eu amo pintar aquarela. Eu parei de pintar porque não saía do jeito que eu queria. E eu ficava frustrada porque não tinha ficado perfeito. Só que assim, era o terceiro, quarto desenho que eu fazia de aquarela na vida. E daí, tipo, eu ficava assim, gente, mas que absurdo eu achar que vai sair igual do livro da pessoa que faz isso há 10 anos. Eu, na terceira tentativa, vou achar que vai sair uma paisagem maravilhosa. Não existe isso. E a gente tem essa autocobrança, né? De ser perfeita, de você ser a melhor, você sempre tem que ser o destaque. Então, isso melhorou muito depois do diagnóstico, de eu entender que alguns traços meus, né, são oriundos do meu diagnóstico e eu mesma ter empatia comigo, né, de entender que há uma situação, me colocar como se eu fosse outra pessoa. Se fosse outra pessoa passando por isso, como que eu reagiria, sabe? Então, assim, ter mais empatia mesmo comigo mesma e tirar esse peso gigantesco de ter que ser perfeita, ou de não ficar pulando de hiperfoco em hiperfoco, ou de, nossa, eu tenho que socializar, eu tenho que fazer amigos, eu tenho que, sabe? Eu tinha esse muito peso, assim, principalmente, assim, dentro do âmbito familiar, de eu tenho que me dar bem com todo mundo, eu tenho que socializar, eu tenho que ser amiga, e, tipo, não acontece, sabe? E tá tudo bem. É muito essa questão que você traz de ser gentil consigo mesmo, né? Que é essa redução da autocobrança, você entender que você é diferente, mas está tudo bem, isso não é necessariamente um problema, você entender que você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa que as pessoas não gostam, essa sensação de alívio, né, de ter respostas, que é algo que a gente vê com uma certa frequência em quem tem um diagnóstico tardio, um diagnóstico na vida adulta, que traz esse conforto, que é realmente, muitas vezes as pessoas falam de, mas não vai ter um tratamento específico, não tem um remédio, não vai mudar nada, você já viveu agora a vida inteira com esse diagnóstico, o que é que vai mudar agora? Mas muda. A gente não consegue mudar o passado em si, mas a gente consegue ressignificar ele e entender que tudo que aconteceu por um motivo. Então isso é uma coisa que eu sempre tento trazer também para os meus pacientes, que é isso, que tá tudo bem. Você é assim, não tem problema. Isso não te invalida em modo nenhum e ter esse diagnóstico ajuda muito, né? Então é uma coisa muito importante. E Sabrina, para você, assim, se uma pessoa hoje estivesse buscando o diagnóstico, tivesse alguma dúvida, quisesse investigar, mas tem medo do julgamento, tem medo de muitas vezes passar num profissional que não dá bola para a pessoa, o que você sugeriria, o que você diria para essa pessoa se ela viesse atrás de você? Então, já passei por essa situação, né? Eu tive esse bloqueio para ir atrás de fato dos testes, demorei muito para fazer por bloqueio pessoal mesmo, de não querer saber o resultado, sabe? De tipo, tá, mas e se eu for? Aí eu vou ter que encarar, né? Então, o não saber parecia melhor naquela situação. Mas, se você tem medo, assim, não sei, é isso, é um medo de saber, acho que invista então em autoconhecimento no sentido de, vai saber quem você é, tá? Você não precisa ser um diagnóstico, mas você precisa saber como que você é, como que você funciona. Então, se você precisa de um suporte profissional, eu indicaria primeiramente fazer terapia psicológica, porque ali você consegue entender o seu funcionamento diante de várias situações. Eu faço a TCC, né, que é a cognitivo comportamental, e isso trouxe muitas, assim, um mundo muito diferente, um olhar de fora e um olhar treinado, né, de situações e tal. Até, provavelmente a minha psicóloga sabe faz tempo que eu já tenho esses diagnósticos, mas não é isso que ela tá tratando, né, ela tá tratando a pessoa. Então, você investir no seu autoconhecimento, de saber quem você é, o que você quer, se aquilo ali ia te trazer benefício ou malefício você receber esse diagnóstico, e se fosse, o que mudaria? E se não fosse, o que mudaria? Então, você vai fazer esse tipo de pergunta dentro de uma terapia, né?
Agora, quando você vai, por exemplo, num médico, num neuro, né? Ele vai te perguntar, e se for uma coisa mais assim, nossa, bateu todos os critérios, na primeira consulta, não tem como, se bateu todos os critérios, não tem como ele dizer assim, vamos investigar mais 6 meses, porque não precisa, sabe? Tem muita gente que fala, isso é uma coisa que já ouvi muita gente falar, se você vai no médico, ele te dá um diagnóstico, uma sessão, não confia, rasga, joga fora. Calma lá, não é assim. A gente sabe que tem profissionais ruins, mas tem profissionais bons também. Então, se você vai e se você dá um checklist 10 de 10, não tem como a pessoa dizer assim, talvez tenha. Tipo, também temos que ser fiel àquilo, né, que a gente estudou. Então, talvez se você tenha muitos desafios, muitas questões escrachadas, vamos dizer assim, o profissional já vai te dar aquele diagnóstico. Agora, se você quer entender a base de testes, o seu funcionamento, eu não tô afim, porque tem gente que não gosta também de fazer terapia. Não tô afim de ir no médico para receber um diagnóstico já de cara, mas também não tô afim de ir numa psicóloga e entender. A neuropsicóloga, os testes, pode ser outro profissional também, mas geralmente é uma neuropsicóloga, ela vai te dar um feeling de como você funciona, com respostas sugestivas do que pode ser. Então, você não recebe o diagnóstico ali na neuropsicóloga. Ela vai dizer, dentro dessa faixa da população, você está acima, você está no meio, você está abaixo. Então, você vai entender o teu funcionamento em várias áreas. Então, na área social, na área artística, na área... então, você vai entender mais ou menos. Então, é o meio do caminho, assim, se você não quer já um diagnóstico de cara e você não quer ir num psicólogo, o meio do caminho é esse, né? Porém, né, que nem, às vezes, nem se falou, mas daí não vai ter nada para fazer. Tem, porque você entendendo, né, o seu funcionamento, o autismo talvez realmente não tenha hoje em dia uma medicação e talvez nunca vai ter. Mas não necessariamente uma medicação pro autismo, igual tem pro TDAH, que ajuda muito, inclusive, porque se eu não tomo, eu pareço um zumbi, que eu quero só ficar deitado o dia inteiro. E se eu tomo, eu quero viver, eu quero fazer as coisas, eu tenho energia, enfim, é muito diferente. Mas às vezes, por exemplo, você é autista e você tem dificuldade de dormir, você tem insônia, você tem isso. Então a gente consegue ter uma medicação, uma melatonina, que é um hormônio, uma coisa mais natural. Então, não necessariamente pensar que você precisa tomar remédio, não sei o quê. Você vai tratar as suas dificuldades, sejam elas quais forem. Cada um é um indivíduo único. Então, às vezes você tem autismo e nada te incomoda, mas você saber que se você tem autismo, vai fazer você se olhar de uma forma diferente. Ter uma empatia, entender que, poxa, em tais situações é melhor eu não ir, porque não vai ser legal pra mim. Então, eu acho que o autoconhecimento vale tudo. Mais do que o diagnóstico em si, porque antes mesmo de eu receber a resposta ali dos testes da neuropsicóloga, eu olhei e eu pensei, eu faço realmente tudo isso mesmo e tem uma chance muito grande de eu ser autista. Não sabia que eu tinha os 3 combinados ainda, né? E daí eu fiquei pensando assim, mesmo que se for ou que não for, valeu muito porque eu consegui entender ali nas perspectivas dos testes e depois ela te dá um relatório também com porcentagem e você conseguir entender onde que você tá comparado à maioria das pessoas, sabe? Então, tipo, olha, com a população típica você estaria aqui, com a população atípica você estaria aqui. Então, você consegue entender, ok, aqui eu vou bem, aqui eu não vou bem. Então, você vai lapidando as suas dificuldades e suas habilidades para ser a sua melhor versão. Então, eu acho que vale muito a pena, tá? Eu sei que dá medo de encarar e muitas vezes a gente pensa, não, nada a ver, ou é isso, né? Tipo, e se der que eu tenho, né? Minha identidade toda muda. E muda, né? Não tem como dizer que não. Tipo, eu tive uma crise bem grande de identidade e demorei para me reencontrar com essa informação. Só que eu me reencontrei muito melhor. Porque daí eu já tinha entendimentos de tipo, tá, ok, agora eu entendo por que foi tão difícil isso lá no passado, por que isso é tão difícil hoje, e aciono uma rede de apoio, e faço as coisas já dentro das minhas possibilidades, de eu saber que
em certas situações não vai ser legal, ou em certas situações eu vou me mostrar melhor, né? Então eu consigo trabalhar isso dentro das minhas habilidades ou dificuldades e me desenvolver para ser cada vez melhor. Ótimo. E é exatamente isso, né, que você falou. A questão não é necessariamente você tratar um diagnóstico, é você tratar como funcionar melhor, como você ser a sua melhor versão. E é aquilo, não necessariamente é uma coisa ruim. Muitas vezes é uma coisa que vai te trazer muito benefício. Entender isso, entender o seu funcionamento e exatamente isso. Você não é um diagnóstico, você é uma pessoa que tem características que fecham um diagnóstico, mas você não é um diagnóstico. Então, você tem uma abordagem, tem um tratamento que é único seu. Então, se entender, exatamente o que você falou, às vezes, procurar um psicólogo para se entender melhor antes de investigar um autismo, é uma opção também. Você se entender, saber quem você é, para saber identificar as coisas que são difíceis, as coisas que são fáceis. Então, isso é muito importante. Sabrina, eu amei a nossa conversa. Ela foi maravilhosa, foi muito, muito rica em tudo que a gente conversou. Eu te agradeço muito por esse tempo aqui, por essa conversa. E eu espero muito que a gente volte a conversar novamente, volte a trazer essas questões que só agregam. Sim. Eu agradeço também pela oportunidade de estar representando não só como, né? Eu brinco que eu peguei o DSM, abri, eu falei, quero. E mostrar um pouco disso para as pessoas, né? Não só para as pessoas que estão sofrendo, pensando, ou que têm o diagnóstico, ou pensando que possam ter, mas também para as outras pessoas típicas entenderem como não é tão simples assim, né? Receber um diagnóstico e viver com esse diagnóstico. Eu acho que isso é muito importante e é muito, muito produtivo, né? A gente ter esse tipo de conversa. E eu agradeço muito o convite e espero que você me chame de novo. Com certeza chamaremos.